Você já ouviu um assobio misterioso no meio da noite? Um som fraco, mas arrepiante, que parece vir de todos os lados ao mesmo tempo? Se sim, talvez tenha sido um aviso. No coração do folclore brasileiro, uma entidade antiga espreita os desavisados que ousam ignorar seus sinais. Matinta Perera, a bruxa da floresta, uma criatura envolta em superstição, medo e mistério. Dizem que ela surge ao anoitecer, tomando a forma de um pássaro sombrio, e só quem atende ao seu pedido escapa de sua fúria. Essa lenda, transmitida por gerações, carrega não apenas o temor do desconhecido, mas também profundas raízes culturais. Com influências indígenas e africanas, a história da Matinta Perera reflete o equilíbrio entre homem e natureza, a crença nas forças invisíveis e o peso das maldições. Há quem jure ter ouvido seu assobio macabro ou sentido sua presença nas sombras da mata. Outros garantem que é apenas um conto para assustar crianças. Mas e se for mais do que isso? Em diferentes regiões do Brasil, o mito assume variações, ora como uma bruxa, ora como um espírito da floresta, mas sempre envolvendo um pedido que não pode ser negado. Dizem que se a Matinta aparecer na sua porta e você não oferecer tabaco, cachaça ou café, poderá pagar um preço alto. Mas o que acontece com aqueles que não cumprem sua exigência? Desaparecimentos inexplicáveis e relatos sobrenaturais alimentam ainda mais o temor em torno dessa figura enigmática. Afinal, até onde vai a superstição e onde começa a verdade? Como uma lenda pode atravessar séculos e continuar tão viva no imaginário popular? Há algo de real por trás dos relatos? Ou estamos diante de mais um caso de medo coletivo? Neste texto, vamos explorar todos os detalhes dessa lenda assustadora, analisando sua origem, seus significados ocultos e os relatos que persistem até os dias de hoje. Mas cuidado, dizem que apenas falar sobre a Matinta pode ser o suficiente para atrair sua atenção. Você está pronto para descobrir seus segredos? Na calada da noite, quando o silêncio parece absoluto, um som perturbador corta o ar. Um assobio longo, agudo, vindo de lugar nenhum e de todos os lados ao mesmo tempo. Quem conhece as histórias sabe esse é o aviso da Matinta Perera. Nos rincões mais remotos do Brasil, onde o folclore se entrelaça com a vida cotidiana, a lenda da bruxa misteriosa ecoa entre os ventos da floresta. Há quem diga que esse assobio macabro é um chamado, e ignorá-lo pode custar caro. Muitos moradores de vilarejos e comunidades ribeirinhas contam que já sentiram a presença da Matinta. A história se repete, o som começa fraco, quase imperceptível, mas logo se intensifica, como se a entidade estivesse se aproximando. Alguns tentam seguir o assobio, acreditando ser apenas um pássaro noturno. No entanto, nunca conseguem encontrar a origem. O medo do desconhecido toma conta, e a única coisa que resta a fazer é se trancar em casa e rezar para que a criatura não esteja chamando por você. Os mais velhos ensinam que, se ouvir o assobio, jamais responda. Responder seria um convite para que a Matinta se aproxime ainda mais. Dizem que, se o som desaparecer de repente, significa que ela está bem perto, talvez já na sua janela, observando cada movimento. Há até relatos de cães que uivam desesperadamente antes de a criatura se manifestar, como se sentissem algo que os olhos humanos não podem ver. Esses presságios reforçam a crença de que a Matinta não é apenas uma superstição, mas um espírito real que espreita na escuridão. Mas por que a Matinta aparece? Algumas teorias dizem que ela vaga pela floresta como uma guardiã dos mistérios da mata, punindo aqueles que desrespeitam o equilíbrio entre homem e natureza. Outros acreditam que seja uma alma condenada, presa entre o mundo dos vivos e dos mortos, vagando eternamente em busca de redenção. Seja como for, sua presença sempre traz um clima de tensão, pois ninguém quer ser o escolhido de sua próxima visita. O que torna essa lenda ainda mais intrigante é o número de relatos espalhados por todo o Brasil. De norte a sul, diferentes comunidades compartilham histórias assustadoramente parecidas. Como um mito pode atravessar gerações e ainda causar arrepios? Seria apenas um conto popular, uma forma de explicar sons inexplicáveis da floresta? Ou será que há algo real por trás dessas histórias?
talvez a resposta esteja no próximo assobio que você ouvir na calada da noite. A Matinta Perera é um dos maiores mistérios do folclore brasileiro. Para alguns, trata-se de uma bruxa velha e encurvada, de olhar penetrante e roupas gastas pelo tempo. Para outros, é um espírito da floresta, uma entidade sobrenatural que protege os segredos da mata e pune aqueles que ousam desafiá-la. Mas uma coisa é certa, sua presença nunca passa despercebida. Onde há relatos de assobios macabros e aparições noturnas, há também o temor de quem conhece sua história. Dizem que a Matinta tem o poder de se transformar em pássaro ao cair da noite, um pássaro estranho, de penas escuras e olhos brilhantes, que sobrevoa as casas e solta seu canto fúnebre para anunciar sua chegada. Quando o sol nasce, volta à forma humana e aparece como uma velha misteriosa, exigindo uma oferenda de tabaco, cachaça ou café. Aqueles que negam seu pedido correm o risco de enfrentar sua fúria, uma maldição que pode trazer doenças, pesadelos ou até a morte. Mas de onde vem esse poder? Algumas versões da lenda dizem que a Matinta já foi uma mulher comum, amaldiçoada por ter feito um pacto com forças ocultas. Outras crenças afirmam que ela é uma criatura ancestral, parte da própria floresta, existindo desde tempos imemoriais para manter o equilíbrio entre homem e natureza. Essa dualidade entre bruxa e espírito alimenta o medo e a superstição, tornando impossível saber exatamente com o que se está lidando. Em certas comunidades, há um ritual para se livrar da Matinta. Se alguém desconfia que uma idosa da região seja a responsável pelos assobios noturnos, deve confrontá-la ao amanhecer e oferecer a oferenda. Se a mulher aceitar sem questionar, é um sinal de que ela carrega a maldição. A lenda diz que, ao morrer, a Matinta precisa passar seu fardo para outra pessoa, e aquele que aceitar a oferenda poderá se tornar a nova bruxa da floresta. Afinal, estamos falando de um ser humano amaldiçoado ou de um espírito antigo que habita as sombras da mata? A resposta pode depender de onde você está e de quem conta a história. Mas, independente da versão, o aviso sempre permanece o mesmo, jamais ignore o assobio da Matinta. Ele pode ser o último som que você ouvirá antes de um destino sombrio se aproximar. Os relatos sobre a Matinta Perera são inúmeros e vêm de diferentes partes do Brasil. Há histórias de pessoas que ouviram seu assobio no meio da noite e, ao olharem pela janela, viram uma sombra encurvada observando a casa. Outros contam que, ao ignorar seu chamado, sofreram com febres inexplicáveis ou viram seus animais adoecerem sem motivo aparente. O medo do desconhecido faz com que muitos ainda se recusem a falar seu nome após o pôr do sol, temendo atrair sua atenção. Um dos casos mais famosos aconteceu em uma vila no interior do Pará. Segundo os moradores, um homem corajoso decidiu seguir o assobio para descobrir sua origem. Armado com uma lanterna, caminhou mata adentro, guiado pelo som sinistro que parecia vir de todas as direções. Mas quando estava prestes a encontrar a fonte do ruído, o assobio cessou repentinamente. No mesmo instante, uma sombra passou por cima dele, como se algo o observasse das árvores. No dia seguinte, foi encontrado vagando pela estrada, desorientado e incapaz de lembrar o que havia acontecido. Outro relato vem do Maranhão, onde um pescador jurava que via sempre o mesmo pássaro preto sobrevoando sua casa à noite. Curioso, decidiu capturá-lo, armando uma rede perto da varanda. Para sua surpresa, na manhã seguinte, encontrou uma idosa caída no quintal, com arranhões pelo corpo e o olhar assustado. Depois daquele dia, a mulher nunca mais foi vista. A história se espalhou pela região, reforçando a crença de que a Matinta Perera tem a habilidade de se transformar em ave e espreitar aqueles que não a respeitam. Na cidade de Manaus, uma família relatou que uma senhora bateu à porta de sua casa ao amanhecer, pedindo café. O dono da casa, sem saber da lenda, recusou a oferenda e fechou a porta bruscamente. Naquela mesma noite, começou a ouvir um assobio insistente vindo do quintal. Seu cachorro, que até então era dócil, começou a latir sem parar, como se enxergasse algo invisível. Nos dias seguintes, o homem adoeceu de maneira repentina
com calafrios e uma tosse estranha que não passava. Sua esposa, assustada, resolveu colocar um pouco de café na janela como oferenda. No dia seguinte, o assobio cessou e o marido se recuperou misteriosamente. Esses são apenas alguns exemplos dos inúmeros relatos sobre a Matinta Pereira. Coincidências ou provas de que algo realmente ronda as noites silenciosas? Fato é que, até hoje, há quem tema sair de casa ao escurecer, pois nunca se sabe quando um assobio distante pode estar chamando e para quem. A lenda da Matinta Pereira não tem uma única versão. Em cada região do Brasil, sua história ganha novos detalhes e interpretações, adaptando-se às crenças e medos locais. No norte do país, especialmente na Amazônia e no Pará, ela é vista como um espírito da floresta, uma entidade guardiã dos mistérios naturais. No entanto, no Nordeste, sua imagem se aproxima mais da de uma bruxa, uma mulher que fez um pacto sombrio e ganhou a capacidade de se transformar em um pássaro noturno. Em algumas comunidades indígenas, a Matinta é descrita como uma figura que protege a mata dos caçadores e exploradores. Seu assobio não é apenas um aviso de sua presença, mas também um sinal de que alguém está violando a harmonia da floresta. Se alguém desrespeita a natureza, cortando árvores sem necessidade ou caçando animais em excesso, a Matinta aparece para puni-lo. Nessas versões, ela não é uma vilã, mas sim uma força que busca o equilíbrio entre homem e natureza. Já em áreas rurais do Sudeste e do Sul, a lenda ganha contornos mais assustadores. Aqui, a Matinta é uma velha solitária que aparece nos vilarejos pedindo oferendas. Se for ignorada, amaldiçoa a pessoa, causando doenças, pesadelos ou até desaparecimentos misteriosos. Nessa versão, sua conexão com tabaco, cachaça e café é ainda mais forte, reforçando a ideia de que são itens essenciais para apaziguá-la. Há quem diga que, uma vez que ela recebe sua oferenda, desaparece sem deixar rastros, apenas para retornar na noite seguinte. No Centro-Oeste, algumas histórias sugerem que a Matinta pode ser uma mulher comum durante o dia, mas que à noite assume a forma de um pássaro amaldiçoado contra sua vontade. Segundo essas versões, a única maneira de se libertar dessa maldição é encontrar alguém disposto a aceitá-la. Assim, a Matinta vaga pelas cidades e florestas, em busca de um novo hospedeiro. Essa crença reforça o medo de negar seus pedidos, pois ninguém quer correr o risco de ser o próximo a carregar a maldição. Essas variações mostram como a lenda se molda à cultura de cada região. Seja como um espírito, uma bruxa ou uma vítima de uma maldição ancestral, a Matinta Pereira continua viva na imaginação popular. Mas, no fim das contas, todas as versões carregam um aviso em comum. Não ignore os sinais, pois aqueles que desrespeitam a Matinta podem nunca mais ter uma noite de sono tranquila. Ignorar os sinais da Matinta Pereira pode ter consequências terríveis. A lenda adverte que aqueles que não oferecem tabaco, cachaça ou café podem ser amaldiçoados de formas imprevisíveis. Alguns adoecem repentinamente, acometidos por febres e calafrios que nenhum médico consegue explicar. Outros têm pesadelos perturbadores, nos quais uma velha de olhar sombrio os persegue, sussurrando maldições em seu ouvido. E há ainda aqueles que simplesmente desaparecem, deixando para trás apenas o eco de um assobio macabro na escuridão. Muitos acreditam que a Matinta pune principalmente aqueles que desrespeitam a natureza. Caçadores que abatem animais sem necessidade, madeireiros que derrubam árvores sem permissão da floresta, ou até mesmo curiosos que tentam desafiar o desconhecido, acabam sendo suas vítimas. Dizem que, ao ouvir seu assobio, o azarado começa a sentir uma presença ao seu redor, um peso invisível que o observa de perto. Os mais sensíveis relatam calafrios, sensações de paralisia e a impressão de que há olhos brilhando na escuridão. O caso de um jovem do interior do Amazonas ilustra bem esse perigo. Ele e seus amigos estavam reunidos à noite, quando começaram a ouvir um assobio vindo da mata. Rindo, decidiram zombar da lenda e imitar o som, desafiando a Matinta a aparecer. Na manhã seguinte, o rapaz acordou com a garganta seca e uma tosse estranha.
Em poucos dias, sua voz começou a falhar, até que não conseguia mais falar. Desesperado, sua família procurou um pajé da região, que recomendou fazer uma oferenda de tabaco na beira do rio. Naquela mesma noite, o assobio voltou, mas ao amanhecer, o rapaz estava curado. Nunca mais ele duvidou da matinta. A maldição da matinta também pode afetar os sonhos. Há relatos de pessoas que, após ignorarem o pedido da bruxa, passaram a ter pesadelos recorrentes nos quais viam uma mulher de cabelos desgrenhados e olhos profundos os chamando pelo nome. Muitos desses sonhadores acordavam com a sensação de que não estavam sozinhos no quarto, como se algo os espreitasse da escuridão. Para se livrar da maldição, algumas famílias recorrem a rezas, rituais, ou simplesmente deixam uma xícara de café na janela, esperando que a matinta aceite a oferta e siga seu caminho. O que é certo é que ninguém quer testar se a lenda é real. O medo do desconhecido mantém a tradição viva, e o respeito pela matinta continua a ser passado de geração em geração. Será que se trata apenas de um mito para assustar os desobedientes? Ou há algo de verdade nesses avisos? Quem ousar ignorar pode acabar descobrindo da pior forma. A lenda da Matinta Pereira vai muito além de uma simples história de assombração. Ela carrega um forte simbolismo, refletindo crenças profundas sobre o equilíbrio entre homem e natureza, o poder das maldições e o respeito ao desconhecido. Sua figura é uma mistura de influências indígenas, africanas e europeias, tornando-se um dos mitos mais complexos do folclore brasileiro. Mais do que um espírito vingativo ou uma bruxa misteriosa, Matinta representa o medo ancestral daquilo que não podemos compreender. Nas tradições indígenas, ela é vista como uma entidade guardiã da floresta, um espírito que pune aqueles que exploram a mata sem respeito. Seu assobio serve como um alerta: quem não escuta seus sinais pode sofrer graves consequências. Já nas crenças africanas, sua lenda se cruza com histórias de feiticeiras e maldições passadas de geração em geração. O simbolismo espiritual é forte, pois a matinta não é apenas um ser físico, mas também uma presença invisível que pode entrar na vida de qualquer um que a desafie. Os 3 itens que a matinta exige: tabaco, cachaça e café, não são escolhidos ao acaso. Eles representam antigas tradições culturais, sendo produtos ligados tanto a rituais religiosos quanto ao cotidiano do povo brasileiro. O tabaco, por exemplo, é sagrado em muitas tradições indígenas, usado em cerimônias espirituais para se comunicar com o além. A cachaça, por sua vez, carrega um simbolismo ligado às oferendas e pactos espirituais, enquanto o café é um elo entre o mundo dos vivos e dos mortos, sendo usado em velórios e rituais de passagem. Além disso, a matinta também personifica o medo do desconhecido. O fato de ninguém saber sua verdadeira forma, se é um espírito, uma bruxa ou um pássaro amaldiçoado, aumenta ainda mais o mistério. Essa incerteza reforça a superstição de que é melhor não provocar o sobrenatural. Mesmo quem não acredita completamente na lenda, prefere não arriscar, pois, como dizem os mais velhos, quem duvida pode acabar provando. No fundo, a lenda da Matinta Pereira ensina uma lição valiosa: respeitar o que não entendemos. Seja a floresta, as tradições ou os mistérios da noite, há forças que não devem ser desafiadas. Talvez ela seja apenas um mito, uma história criada para ensinar respeito e prudência. Ou talvez, em alguma noite silenciosa, seu assobio ainda ecoe por aí, testando aqueles que ousam ignorar os avisos do desconhecido. A pergunta que muitos fazem é: a Matinta Pereira é real? Ou trata-se apenas de mais uma lenda que atravessou gerações, alimentada pelo medo do desconhecido? A ciência, claro, não reconhece sua existência, mas os relatos continuam aparecendo em diferentes regiões do Brasil. Para os que juram ter ouvido seu assobio ou visto sua figura sombria, não há dúvidas, algo estranho acontece nas noites silenciosas da floresta. Muitos especialistas em folclore explicam que a lenda da Matinta pode ter surgido como uma forma de justificar sons noturnos da mata. A floresta é repleta de ruídos incomuns, corujas, pássaros noturnos, e até o vento entre as árvores podem produzir sons assustadores. No entanto,
Isso não explica os relatos de pessoas que sentiram uma presença, viram sombras espreitando suas casas ou adoeceram misteriosamente após ignorar o chamado da matinta. Além disso, há o fator psicológico. O medo pode ser um poderoso criador de ilusões. Quando alguém cresce ouvindo que um certo som significa perigo, a mente pode começar a interpretar qualquer assobio noturno como um sinal da matinta. No entanto, há casos em que o medo se torna realidade. O que dizer sobre os desaparecimentos inexplicáveis? Sobre os animais que enlouquecem antes de sua aparição? Seriam apenas coincidências ou evidências de algo além da nossa compreensão? Mesmo com a falta de provas concretas, a lenda continua viva, e isso, por si só, é um indício de sua força. Se a matinta fosse apenas um conto sem fundamento, ela já teria se perdido no tempo. No entanto, ela segue sendo tema de histórias contadas ao redor da fogueira, de testemunhos que se repetem em diferentes partes do país. Isso sugere que há algo na experiência humana que mantém essa crença acesa, seja medo, superstição ou algo realmente sobrenatural. No fim, a resposta depende de quem você perguntar. Para os céticos, é apenas mais uma história do folclore. Para os que já sentiram sua presença, não há dúvida de que a matinta existe e continua vagando pelas noites silenciosas. Mas se há uma lição a ser aprendida, é que nunca se deve desafiar aquilo que não se pode explicar. Afinal, é melhor oferecer uma xícara de café a mais do que arriscar descobrir, da pior maneira, que a lenda pode ser real. A matinta perera não é uma história recente. Sua lenda atravessa gerações, sendo contada por avós a netos, mantendo-se viva por mais de um século. Em um tempo sem televisão ou internet, essas histórias eram passadas oralmente, criando um elo entre o passado e o presente. Mesmo hoje, com toda a modernidade, a lenda continua a ser contada, provando que certos mistérios nunca perdem sua força. A longevidade da matinta se deve, em parte, à riqueza do folclore brasileiro. Misturando influências indígenas, africanas e europeias, essa história carrega elementos de magia, superstição e medo do desconhecido. A ideia de uma bruxa ou espírito que vaga pelas noites em busca de oferendas está presente em muitas culturas ao redor do mundo, mas a matinta tem características únicas que a tornam uma das figuras mais emblemáticas do Brasil. Outro motivo para a sobrevivência da lenda são os relatos constantes. Se a matinta fosse apenas um conto do passado, suas histórias teriam se perdido com o tempo. No entanto, ainda hoje, há quem jure ter ouvido seu assobio ou sentido sua presença nas noites silenciosas. Isso reforça a crença de que, de alguma forma, a matinta continua ativa, assombrando aqueles que duvidam de sua existência. Além disso, a lenda da matinta também serve como um alerta cultural. Ela ensina sobre respeito às forças invisíveis, à natureza e às tradições do povo. Muitas histórias folclóricas carregam mensagens ocultas que ajudam a transmitir valores e proteger costumes ancestrais. Assim, mesmo aqueles que não acreditam no sobrenatural acabam respeitando a história e, por via das dúvidas, evitam desafiar a matinta. Com mais de um século de existência, a matinta perera segue como um dos grandes mistérios do folclore nacional. Ela sobrevive ao tempo, ao ceticismo e às mudanças da sociedade, continuando a assombrar aqueles que cruzam seu caminho. Será que daqui a mais 100 anos essa lenda ainda será contada? Ou será que novas evidências surgirão, provando de uma vez por todas que a matinta nunca foi apenas um mito? A matinta perera não apenas assusta, mas também exige. A lenda diz que, ao amanhecer, ela pode bater à sua porta na forma de uma velha misteriosa, pedindo uma oferenda. E não é qualquer coisa que a satisfaz. Tabaco, cachaça e café são os únicos itens capazes de acalmar seu espírito e afastar sua fúria. Recusar pode ter consequências terríveis, desde maldições até desaparecimentos inexplicáveis. Esses itens não foram escolhidos ao acaso. O tabaco tem uma forte conexão com tradições indígenas, sendo utilizado em rituais e oferendas a espíritos da floresta. A cachaça, por sua vez, está ligada a práticas espirituais e cerimônias, sendo frequentemente usada como forma de pagamento ou apaziguamento para entidades. Já o café representa a hospitalidade,
e também a passagem entre os mundos, presente em velórios e rituais de despedida. Há muitas histórias de pessoas que, ao se recusarem a dar a oferenda, sofreram misteriosamente. Conta-se que um homem, ao negar um cigarro a uma velha que bateu à sua porta, começou a ouvir assobios persistentes todas as noites. Seu gado adoeceu, sua plantação secou e sua saúde começou a definhar. Desesperado, lembrou da lenda e decidiu deixar um pouco de tabaco na janela. Na manhã seguinte, os assobios cessaram e sua vida voltou ao normal. Coincidência? Talvez, mas poucos se arriscam a descobrir. O poder dessas oferendas também reforça a ideia de que a matinta está ligada a antigas práticas espirituais. Muitos acreditam que sua exigência não é apenas um capricho, mas sim uma forma de manter viva uma tradição ancestral. Assim, a entrega desses itens pode ser vista como um pacto silencioso entre os vivos e o mundo invisível, garantindo que certos mistérios permaneçam inalterados. Seja superstição ou verdade, o fato é que o medo mantém o costume vivo. Em muitas regiões, até hoje, algumas famílias deixam uma pequena oferenda na janela quando ouvem assobios estranhos na noite. Afinal, se tudo o que é necessário para evitar a ira da matinta é um pouco de tabaco, cachaça ou café, talvez seja melhor não arriscar. Se a Matinta Pereira fosse apenas um conto antigo, por que ainda hoje há tantos relatos sobre sua aparição? De norte a sul do Brasil, histórias de encontros assustadores continuam a surgir. Algumas pessoas garantem que ouviram seu assobio cortando a noite, enquanto outras afirmam ter visto uma figura sombria rondando suas casas. O que torna essa lenda tão forte é a quantidade de testemunhos que atravessam gerações, todos descrevendo experiências semelhantes. No Pará, pescadores relatam que, em certas noites, um assobio sinistro ecoa sobre os rios, parecendo vir de todas as direções. Muitos acreditam que é a matinta alertando para que ninguém se aventure na água àquela hora. No interior do Maranhão, há famílias que juram já ter encontrado uma velha misteriosa batendo em suas portas ao amanhecer, pedindo café. Quem se recusou a dar a oferenda diz ter sofrido consequências, desde febres repentinas até sonhos perturbadores. Em Minas Gerais, um fazendeiro conta que por várias noites seguidas ouviu um assobio insistente rondando sua propriedade. Quando decidiu vigiar de perto, viu um pássaro negro pousado em sua cerca, olhando diretamente para ele. Ao atirar uma pedra na ave, o som cessou por um instante, mas logo voltou, ainda mais forte. No dia seguinte, uma mulher idosa da região apareceu em sua porta, dizendo que estava doente. Depois desse encontro, a lenda passou a ser levada ainda mais a sério na comunidade. Na Amazônia, alguns moradores afirmam que a matinta não é apenas uma bruxa, ou espírito da floresta, mas uma presença que se manifesta de formas diferentes para cada pessoa. Alguns a veem como uma sombra, outros como um pássaro, e há quem diga que sentiu apenas um arrepio profundo ao ouvir seu assobio. Isso levanta a questão: seria a matinta uma entidade real, que se adapta ao medo de cada um, ou apenas uma projeção do subconsciente coletivo, enraizado em crenças populares? Independentemente da explicação, o fato é que a Matinta Pereira continua viva no imaginário popular. Mesmo nos tempos modernos, onde tudo parece ter uma explicação lógica, há quem evite sair à noite quando escuta um assobio distante. Afinal, se tantas pessoas contam histórias semelhantes, será que todos estão enganados? Ou será que, em algum canto escuro da floresta, a Matinta ainda observa, esperando por sua próxima visita? E agora, depois de conhecer todos os detalhes dessa lenda arrepiante, o que você acredita? A Matinta Pereira é apenas um conto popular transmitido ao longo dos séculos, ou há algo de real por trás dos relatos? O folclore brasileiro é rico em mistérios, e muitas dessas histórias continuam vivas porque provocam exatamente esse tipo de dúvida. O medo do desconhecido é uma das forças mais poderosas que existem, e talvez seja ele o verdadeiro responsável por manter essa lenda tão presente. Mas e se fosse você? Se uma noite, no silêncio da madrugada, um assobio agudo e insistente cortasse o ar ao seu redor? Você teria coragem de ignorá-lo? Ou, por via das dúvidas, deixaria um pouco de tabaco, cachaça e café na janela,
só para garantir? O que muitas pessoas consideram apenas superstição pode ser, para outros, uma verdade incontestável. Afinal, ninguém quer testar a ira da Matinta. A lenda da Matinta Perera é um exemplo de como as crenças populares moldam nossa relação com o mundo ao nosso redor. Ela ensina respeito pela natureza, pela tradição e pelo invisível. Mesmo sem provas concretas, o medo e os relatos persistem, alimentando o mito e garantindo que ele continue assustando gerações. Mas esse é apenas um dos muitos mistérios do folclore brasileiro. Quantas outras lendas podem esconder verdades ocultas? Quantos relatos sobrenaturais são mais do que apenas histórias? Se você gostou desse conteúdo e quer conhecer mais sobre lendas urbanas e mistérios sombrios, inscreva-se no canal e ative as notificações. Há muitos outros segredos esperando para serem revelados se você tiver coragem de descobrir.